Olá, boa noite a todos. Boa noite com muito frio. Hoje, debaixo das cobertas, vivendo um frio que nós nunca tínhamos imaginado, hein? Beleza, queridos amigos, estamos começando aqui hoje o nosso bate-papo de quinta-feira à noite. Como sempre prometido, estamos aí às 22 horas. Gostaria de convidar a todos vocês, compartilhem aí com seus amigos. Vamos chegar para o nosso bate-papo. Sejam muito bem-vindos a todos aqui presentes, os nossos amigos, familiares, os nossos benfeitores que nos ajudam sempre. Sejam muito bem-vindos. Quero agradecer aqui demais, né? Quero fazer um agradecimento especial ao meu anjo guardião, ao meu mentor, aos benfeitores que sempre estão me acompanhando a todo momento e toda a galera que sempre está junto de nós. Não é isso? Estamos hoje, então, começando mais um nosso bate-papo das 10 horas da noite, ok? E hoje a gente vai conversar sobre um tema bacana, sobre um tema do qual eu também gosto muito, né? Dentro do comportamento humano, dentro das estratégias do comportamento humano, dentro de todo esse conteúdo que a gente busca dentro da gente mesmo, para que a gente possa viver a nossa vida, né? Dentro das estratégias que nós utilizamos para que a gente possa viver a nossa vida e principalmente agora viver nesse momento de incerteza que nós vivemos, nesse momento de mudança constante, não é? Hoje, inclusive, vivenciando essa mudança, inclusive, né, de clima. Hoje para onde nós olhamos, né? Para onde nós olhamos, em qualquer dimensão da nossa vida, para qualquer lugar, para qualquer sistema, nós estamos vivenciando mudanças constantes, mudanças profundas na nossa maneira de viver, no nosso jeito de viver, né? E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês esse tema, gostaria de conversar com vocês a respeito disso. Onde está o seu coração? Onde está o seu coração? Onde está o seu coração, estará o seu tesouro, não é? Então, é uma reflexão extremamente importante para nós. Dentro de todo esse conteúdo que a gente vem apresentando a cada quinta-feira, nós olharmos para onde está o nosso coração, né? Olhar para onde nós estamos apontando os nossos desejos, olhar para onde nós estamos colocando as nossas emoções, os nossos sentimentos, olhar para isso, né? Dar atenção a isso, é extremamente importante dentro dessa metáfora, né? Onde está o seu coração, estará o seu tesouro. Então, se nós organizarmos o nosso pensamento dentro destes dois contextos, dentro dessa metáfora, dentro dessas duas situações, coração, nós estamos falando de emoção, nós estamos falando do nosso emocional, e tesouro, né? Nós estamos falando do nosso racional, nós estamos falando das coisas materiais na nossa vida, né? Da materialização dos nossos desejos, daquilo que eu tenho dentro do meu coração, né? Então hoje a gente vai conversar um pouco a respeito disso, né? Nós vamos bater um papo um pouco mais sobre essas questões, né? Sobre esse ponto, não é? E aí, dentro disso, é claro, nós vamos inserir alguns outros assuntos,
alguns outros temas que podem ser trazidos juntos, né, com esse assunto. Coração, tesouro, emocional, racional, desejo, materialismo dos nossos desejos, materialização dos nossos desejos. Nós podemos colocar aí ainda a questão da motivação, não é? Nós podemos colocar ainda aí a questão da determinação que nós temos. Nós podemos ainda falar um pouco, dentro desse contexto, nós podemos ainda falar um pouco de propósito, não é? Tudo isso são temas, né? São temas conjuntos, né? São temas que estão juntos, que estão associados aí uns dos outros, quando nós falamos de coração e falamos de tesouro. Então, conversando um pouco, iniciando um pouco esse assunto, eu gostaria de convidá-los a pensar, quem já teve a oportunidade de assistir os nossos outros programas, né, as nossas outras quintas-feiras. Nós começamos ali no dia 5, nós começamos há 2 quintas-feiras atrás. Na primeira quinta-feira que nós tivemos, o nosso primeiro bate-papo, o início do nosso projeto, nós conversamos bastante sobre estratégia e eu deixei essa pergunta no ar, né, para que você pudesse refletir durante a semana. Qual é a estratégia que você utiliza para viver a vida que você vive? E aí então nós temos essa chamada de atenção, né? Qual é a vida que eu estou vivendo? Como é que eu estou vivendo a vida que eu estou vivendo? Você pensar sobre isso, não é? Pensar sobre os seus pensamentos, pensar sobre as suas atitudes, pensar sobre pensar sobre as suas escolhas, pensar sobre as suas decisões, pensar no como que você tem vivido a vida que você vive, né? E por que isso é importante? É importante nós chamarmos a atenção disso para que eu possa ter ideia verdadeira, não uma ilusão. Eu não posso viver uma ilusão, eu preciso de ter a ideia verdadeira se eu estou vivendo a vida que foi destinada a mim. Se eu estou vivendo a vida que é para mim viver. Se eu estou vivendo a vida que é a minha vida, ou pelo menos a vida que eu quero viver. Então isso é muito importante, né? Pensarmos sobre isso. É a vida que eu quero viver? Eu estou vivendo a vida que eu quero viver? Então eu preciso de observar isso. Como é que eu estou vivendo a vida que vivo? Eu preciso de pensar sobre ela. E nós somos conduzidos a viver. Vejam bem. Nós somos conduzidos a viver a vida que vivemos, muitas vezes pelas nossas crenças, pelas nossas culturas, por tudo aquilo que eu trago junto de mim, com base nas minhas experiências de vida, inclusive das experiências dos meus antepassados. Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós, dos nossos tetravós. A gente vem trazendo para essa vida, para essa existência da agora, né? Todo esse contexto, todo esse escaboço, toda essa cultura, né? Nós estamos aqui hoje, eu, você, nós estamos exatamente aqui e agora, nós estamos porque toda essa existência aconteceu antes de nós. Todos os nossos antepassados estiveram na sua existência também, com as suas experiências, construindo as suas experiências, determinando uma linha de trajeto para a nossa existência também. Tá? Então, eu encontro muitas pessoas, eu converso com muitas pessoas que talvez me falam, né? Ah, César, eu queria ter uma outra vida. Eu queria viver outra coisa. Eu queria alcançar determinados desejos, eu queria alcançar determinados sonhos, eu queria
realizar determinadas coisas na minha vida, mas não consigo realizá-las. Parece que eu estou patinando na minha vida. Então é importante nós olharmos para as nossas culturas, para como nós fomos formados, para que a gente possa entender o que nós fazemos hoje. Muitas das vezes nós queremos coisas na nossa vida que nós fomos condicionados lá atrás a não consegui-las. Às vezes nós queremos coisas na nossa vida que nós somos condicionados a não tê-las agora. Ah, César, então significa que eu não posso ter? Pode, claro que pode, mas você precisa então de olhar para esse contexto para que você possa saber sobre você, para que você possa entender sobre a sua cultura, sobre as suas crenças, para que você então possa implementar uma estratégia diferente para viver a vida que você vive. Ou então, estratégias diferentes para você poder viver a vida que você gostaria de viver. Para que você gostaria de ter. Não é? Então, conectando essa reflexão que eu acabei de dizer com vocês, é isso que nós estamos colocando aqui agora, onde está o seu coração, estará o seu tesouro. Não é? Então, nós precisamos de dar atenção a essas questões. Como é que nós fomos construídos, criados? Como é que nós fomos educados? Vou dar um exemplo simples, né? O meu exemplo. Eu sou uma pessoa que eu tenho um conflito interno o tempo todo comigo. Um conflito interno por causa dos meus antepassados, por causa dos meus pais, por exemplo, né? Os meus avós, né? Os meus tataravós e tal, a minha família toda foi criada, não é? Toda ela foi criada com base naquela concepção de que se você, para que você possa ter uma vida regular, você tem que crescer, estudar, arrumar um emprego, casar e dar sustentação à sua família. E sustentar a sua família com o pão que o diabo amassou. Vamos colocar dessa forma, né? Então, por exemplo, César de Aquino, eu sou uma pessoa inquieta desde pequeno. Eu sou uma pessoa inquieta desde pequeno. Nunca contentei com pouco, nunca me contentei com uma coisa só, nunca me contentei a me subjugar sobre as ordens de outras pessoas. Eu sempre estava em conflito com algumas questões familiares com meu pai, por exemplo, e tal. Por quê? Meu pai foi militar. Meu pai entrou para a Polícia Militar, cresceu, estudou, fez o segundo grau, entrou para o tiro de guerra, entrou para o Exército, entrou para a Polícia Militar, trabalhou 30 anos na Polícia Militar e a vida inteira eu escutei o meu pai falar para mim que sempre que eu precisava de ter um emprego, para me ter carteira assinada, para me ter segurança, para me ter férias, 13º, fundo de garantia. A vida inteira eu escutei meu pai falando isso. Passava em alguns concursos e não ia para os concursos que eu passava, né? Por exemplo, e meu pai brigava comigo, discutia comigo, onde é que se viu você sair, você abandonar essas oportunidades que você está abandonando. Mas por quê? Porque eu sempre fui desinquieto. Então, por que eu estou contando isso? Eu sou um cara que vive em conflito comigo mesmo, o tempo todo. Porque eu quero avançar para algumas coisas que eu quero na minha vida, mas eu tenho, dentro da minha concepção, eu tenho que estar olhando para todo momento para essas crenças que foram construídas na minha cabeça, de alguma maneira. Eu preciso estar sempre vencendo elas para me poder avançar um pouquinho mais. Para me poder fazer aquilo que eu quero, para me poder... Hoje, por exemplo, estou aqui com vocês, conversando com vocês, né? Porque a minha área, né? A minha formação é essa, a minha especialização é essa, as minhas experiências são essas do comportamento humano, né? Estratégia do comportamento humano. Eu me especializei nisso, em observar pessoas, em entender o comportamento das pessoas, entender as pessoas, entender como é que elas funcionam, né? Por que isso? Por causa dessa curiosidade comigo mesmo, de eu querer saber como é que eu funciono. Então, por isso eu estou contando isso para vocês.
para sempre quando você quer avançar para alguma coisa na sua vida, você precisa de identificar aquilo lá atrás aquilo que você vem trazendo junto de você, não é? Por quê? Isso serve de base dos seus pensamentos. Tudo isso, toda essa experiência antiga trazida dos nossos antepassados, trazido da nossa criação, trazido da nossa cultura, trazido da onde você nasceu, da onde você foi criado, a sua identidade, tudo isso a gente traz junto de todo esse contexto que nós vivemos. E isso serve de base dos nossos pensamentos. Então, tudo nasce dentro dessa concepção, tudo nasce dentro dos nossos pensamentos. No entanto, a nossa plataforma, a nossa base de construção desses nossos pensamentos de hoje estão sendo construídos desde há muito tempo, inclusive das nossas próprias existências, né? Da nossa própria vida. Então, nós somos seres que estamos experienciando coisas desde quando nós fomos criados, não é? E isso é muito importante a gente entender isso. Então, voltando a essa conexão do nosso tema de hoje, né? Qual é o nosso tema de hoje? O nosso tema de hoje é: onde está o seu coração? Ali estará o seu tesouro. Então, novamente, né? Utilizando dessa metáfora para a gente colocar essas duas questões, coração, desejo, e tesouro, a materialização dos nossos desejos, não é? É importante que a gente olhe para a nossa concepção, para a forma com que nós fomos criados, não é? Gostaria de fazer uma pausazinha aqui para cumprimentar esse pessoal bacana que está chegando aqui. Show de bola, Emanuele Santos, Ellen Rose, André, Walter, meu querido Walter, Matheus Silva Lima, querido Mateuzinho, beleza? Para Vanessa, Dilcinho, querido, corredor, bacana, campeão, corredor. O Dilcinho, tudo que ele faz, ele é campeão, nunca vi. Esse cara é demais da conta. Sou apaixonado desse Dilcinho. Esse Dilcinho é um campeão. Tudo que ele faz, ele faz com uma maestria, com uma força, com uma garra, com uma vontade. Foi meu aluno na faculdade, saiu bem demais da conta. E se ele vai andar de bicicleta, ele é campeão de bicicleta. Se ele vai correr, ele é campeão na corrida. Talvez ele seja o gestor de vendas mais famoso e poderoso que existe nessa face da Terra. Dilcinho, querido, beijo no coração, abraço, show de bola. Pessoas que eu aprendo, né? Pessoas que eu aprendo muito a todo momento. Querido Douglimar, meu irmão Douglimar, aí ó, tamo junto mais uma vez, querido Douglimar. Beleza, obrigado a sua presença aí, querido. Estamos conversando hoje sobre um tema que você gosta. Nós estamos conversando sobre coração, Douglimar. Olha só, já ouviu essa frase, Douglimar? Onde está o seu coração, ali estará o seu tesouro. Douglimar já escutou já ouviu essa frase. Sandra Lima, querida Sandra, falando lá de Osasco, né? É Osasco, né, Sandra? Você tá, eu confundo muito essa região de São Paulo aí. Todo momento eu acho que é Osasco. Você confere para mim se é Osasco. Sandra, depois você me fala aí. Beleza? Coisa boa, gente. Vamos chegando pro nosso bate-papo. É profético isso, né, meu amigo? É isso mesmo, profético, querido Douglimar. Suzano! É isso mesmo, é Suzano. Eu confundo, Sandra. Se é Suzano ou Osasco, é Suzano. Beleza, show de bola. Valeu, Sandrinha, querida amiga. Show de bola, vem pra cá. A Sandra é uma das empresas que a gente presta serviço lá pela ACAD. Tem uma academia formidável lá em Suzano e uma história maravilhosa. A Sandra é um exemplo disso que nós estamos falando aqui e agora. A Sandra tem uma história maravilhosa, onde ela colocou o coração dela, ela transformou tudo aquilo em tesouro e hoje ela vivencia o tesouro que ela construiu para ela e para a família dela. Beleza? Show de bola, mas vamos lá. Então nós estamos conversando sobre isso, nós estamos falando sobre
sobre essa, né, eu estou utilizando essa metáfora, onde está o seu coração, está o seu tesouro. Estou usando essa metáfora como essa conexão entre o nosso emocional e o nosso racional, né? Coração, chamando a atenção do coração para o nosso emocional, para os nossos desejos, não é? E chamando a atenção para, quando a gente fala de tesouro, seria a materialização dos nossos desejos, ok? Show de bola! Lembre que você disse que um dia pregaria lá no altar. Esse tema é rico. Espero por você, grande César. Querido, vai ser um prazeraço. Vai ser um prazeraço, bicho. Realmente vai ser um prazer. Netão, beleza, Netão chegando aí também. Grande Neto, obrigado pela sua presença. Bom, então vamos lá. Fazendo essa conexão, né? Fazendo essa conexão novamente, para que a gente possa entender, então, não é? A gente olhar para a vida que eu vivo, não é? Olhar para a minha experiência de vida e entender o que eu venho vivendo e por que eu venho vivendo e como que eu venho vivendo a vida que vivo, né? Eu gostaria de conectar aí o nosso tema da nossa segunda reunião, do nosso segundo bate-papo, da nossa segunda quinta-feira, que nós conversamos sobre norte verdadeiro. E norte verdadeiro, né, para onde nós estamos apontando a nossa bússola, não é isso? E aí, naquele momento, eu chamava atenção para vocês do que é o nosso norte verdadeiro. O norte verdadeiro é exatamente a nossa essência, é exatamente aquilo que eu tenho dentro de mim, é a minha singularidade, é o que Gustav Jung fala sobre individuação, não é? Que é muito diferente de individualismo. Então, individuação é diferente de individualismo. Individuação está conectada à sua singularidade, está conectada à sua essência, aquilo que você é de verdade, né? Se nós pudéssemos colocar dessa forma, seria a assinatura de Deus em você. Seria a assinatura do nosso Pai maior em você. Individualismo está ligado a ego, está ligado a orgulho, está ligado à vaidade. Então, o individualismo está mais ligado ao materialismo. Individuação está ligado ao que você tem de mais precioso dentro de você, que é a sua verdade. Norte verdadeiro é a sua individuação. Norte verdadeiro é a sua singularidade. Norte magnético é o individualismo. São as comparações que nós fazemos conosco mesmo, coisa errada, não é? Quando nós nos comparamos a outras pessoas, quando nós comparamos a nossa vida à vida de outras pessoas, quando nós comparamos coisas minhas com coisas dos outros, quando eu faço alguma coisa na minha vida porque o outro faz, porque eu estou acreditando que é bom, porque o outro também está fazendo e está feliz ou não, e aquilo também é bom, então eu também vou fazer. Isso é individualismo, isso é comparação, isso é ego. Então, você viver a vida que você precisa de viver, a vida que é a sua vida, o contexto que você precisa de vivenciar, você olhar para as suas questões, você olhar para as suas coisas, você olhar para os seus sentimentos, você olhar para as suas emoções, você pensar o que pensa, você consegue hoje pensar no que você pensa? Você consegue hoje estar com você mesmo? Eu fiz esse questionamento para vocês na nossa quinta-feira passada. Você consegue estar presente com você mesmo? A companhia consigo mesmo é boa? Você gosta? Você curte? Então tudo isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso coração. Aonde nós estamos colocando o nosso coração? Aonde nós estamos colocando o nosso desejo? Não é? Como é que eu estou materializando na minha vida aquilo que quero? Como é que eu estou colocando isso nos meus pensamentos? Queridos, eu gostaria de oferecer a vocês uma reflexão, e isso é
muito importante, né? Isso tudo é ciência, comprovado pela programação neurociência, né? A programação neurolinguística, comprovado pela neurociência, isso já é comprovado. Pensamentos geram os nossos sentimentos. Os nossos pensamentos geram aquilo que eu sinto. E a partir daquilo que eu sinto, eu crio comportamentos. Então eu ajo daquela maneira que eu sinto. Então tudo aquilo que eu penso, eu coloco isso na minha cabeça, eu crio dentro de mim, com base nesses pensamentos, eu crio dentro de mim um mundo, eu crio dentro de mim algo maior. Isso está escrito em Mateus 6,21, é isso, Dogman? É isso? Essa contribuição que você está fazendo para nós aí, olha só que maravilha, hein? Olha só que maravilha, isso está escrito na palavra, na lei, hein? Na lei universal, olha só. Lei da atração. Show de bola, show de bola. Olha só. Aquilo que penso, eu crio na minha mente. Então eu construo um mundo que é só meu. Não é isso? Eu costumo dizer para algumas pessoas conversam comigo e falam assim, César, o Neto já escutou eu falando isso em treinamento, né? Acredito que o Douglas também já tenha ouvido eu falar isso em treinamento. Tem algumas pessoas que falam para mim, César, parece que você vive num mundo que a gente não vive. Eu falei, não é não, eu vivo no mundo que você vive. Eu vivo no mundo que você vive, só que eu não deixo esse mundo hostil fazer parte do meu mundo. Não é? Então isso é diferente. Então dentro do meu mundo, o meu mundo é aquilo que eu penso. Agora eu posso vivenciar nisso, eu posso vivenciar nesse mundo, eu posso estar dentro desse mundo sem deixar isso influenciar a mim mesmo. Não é? Eu posso querer, né, obter, eu posso influenciar a mim mesmo com aquilo que eu quero pensar, com aquilo que eu quero ver, que eu quero enxergar, que eu quero viver, né, que eu quero entender na minha vida, que eu quero transformar na minha vida. Eu crio isso no meu pensamento. Então, convido vocês a fazerem essa reflexão. Aquilo que penso, eu crio no meu mundo. Aquilo que penso, eu sinto. Então, o pensamento gera sentimentos. Sentimentos geram comportamentos na minha vida. Então, eu ajo da forma que eu estou sentindo, muitas das vezes. E aquilo que sinto gera resultado. Então, os resultados que eu tenho começam lá nos meus pensamentos. É isso mesmo, é isso mesmo. Sandra, muito bem, Sandra, beleza. Sandra, contribuição da Sandra aí, ó, Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Aí, ó, Sandra, beleza. Falando de fé aí também, show de bola, coisa boa. Exatamente aí, é essa linha de pensamento nossa. Então vamos lá, olha só. Aquilo que penso, então o que serve de base para os meus pensamentos? O que serve de base para os meus pensamentos são as minhas crenças. Lembram a gente falar agora há pouco? Aquilo que eu venho criando com as minhas experiências, não é? Então isso serve de base para os meus pensamentos. E eu preciso de olhar para esses pensamentos, eu preciso de entender como é que eu penso, eu preciso de entender como é que eu funciono. Para que eu possa, então, dar condução, para que eu possa conduzir os meus pensamentos para o meu norte verdadeiro. Observe o quanto isso é importante para nós. Observe o quanto isso é importante para que a gente possa ter uma boa estratégia para a nossa vida. Uma boa estratégia para a nossa vida. Nós precisamos de ter boas estratégias para a nossa vida, ok? Então, o quanto isso é importante, nós entendermos como é que nós funcionamos para que a gente possa ter uma boa condução. Para que a gente possa ter uma boa condução das nossas experiências. Então, olha o quanto isso é importante quando nós falamos, então, de coração, quando nós falamos de tesouro, quando nós falamos do emocional, quando nós falamos do desejo, do emocional, quando nós falamos, então, da materialização desses nossos desejos, da estratégia da nossa vida, de como é que nós pensamos, como é que nós estamos conduzindo
as nossas estratégias, como é que nós estamos colocando isso em prática. Olha o quanto isso é importante, né? E aí a gente começa a observar a reação, o comportamento de algumas pessoas, a gente começa a entender o que passa pela cabeça delas. São algumas leituras que a gente pode fazer dentro dos vários ambientes que nós estamos convivendo, vivenciando, estando, né? Dentro dos vários sistemas dos quais nós estamos sempre compartilhando a nossa vida, não é isso? Família, trabalho, amigos, comunidade, igreja. Então nós, em vários momentos, nós estamos aí a todo momento compartilhando a nossa vida, compartilhando os nossos desejos, compartilhando o nosso coração com as pessoas. Então é importante a gente estar pensando sempre nisso, não é? E eu gostaria de acrescentar agora mais um item, mais um elemento importante dentro dessa nossa construção, dessa nossa reflexão de hoje, né? Conectado a esse tema. Onde está o seu coração, ali estará também o seu tesouro, né? Então nós já conectamos aí a esse tema, nós conectamos a nossa bússola, né? Aonde está apontado a nossa bússola, o nosso norte verdadeiro. Já conectamos aí a estratégia, o como eu estou fazendo, né? Como é que eu estou, qual é a conduta que eu estou tendo para viver a vida que tenho, para me poder colocar o meu coração em lugares corretos, em lugares certos, não é isso? Então, nós já colocamos aí essa questão da individuação, da singularidade, do individualismo, não é isso? Nós estamos conectando tudo isso a esse tema. Onde está o seu coração, ali estará também o seu tesouro. E eu gostaria ainda de acrescentar mais 2 elementos importantes aí a essa questão. O primeiro elemento que eu gostaria de acrescentar é a intenção. E o outro elemento é o seu propósito. Ok? Estes 2 elementos, só eles por si só, já dá assunto para muitos encontros nossos. Eu vou falar um pouquinho deles aqui hoje, é claro que depois a gente vai voltar a tocar nesses assuntos novamente, né? Intenção. Toda vez, sempre, toda vez que você estiver construindo a sua estratégia de vida, toda vez que você estiver construindo o seu mapa de navegação, você estiver construindo o planejamento da sua jornada, é extremamente importante você mergulhar dentro de você mesmo, você mergulhar dentro do seu eu, mergulhar dentro da sua essência, mergulhar dentro do seu coração, dentro do seu íntimo, mergulhar dentro da sua singularidade e observar qual é a sua intenção central. A sua intenção central, ela define, ela determina muitos dos seus pensamentos, ela determina muito dos seus sentimentos, ela determina muito dos seus comportamentos, das suas atitudes e, consequentemente, muitos dos seus resultados. A sua intenção central, o seu verdadeiro porquê. Verdadeiro porquê, aquilo que está muito interno, aquilo que está extremamente profundo. Eu poderia utilizar como metáfora, poderia utilizar como uma simbologia, se a singularidade é a assinatura do nosso Pai maior dentro de você, no seu coração, na sua alma,
se singularidade é a assinatura de Deus em você, nós poderíamos dizer que a intenção é a letra que ele utilizou para fazer essa assinatura. E olha que essa assinatura não é uma rúbrica, tá? A assinatura de Deus não é uma rúbrica em você, ok? Preste muita atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Você é único nesse mundo. Isso é uma coisa que nós precisamos de entender de sobremaneira, nós precisamos de entender com toda nossa inteligência. Isso é uma coisa que nós precisamos de entender com toda nossa sabedoria, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa força, com toda a nossa lucidez. Nós precisamos de entender que nós somos únicos no mundo. Não existe outra pessoa como você no mundo, no universo, na galáxia. Não existe. Dá para entender o quanto nós somos importantes nessa orquestra, nesse mundo, nesse planeta, nessa história, nessa vida? O quanto nós somos importantes na mão do nosso Pai? Vocês já conseguiram imaginar o tamanho dessa importância? O quanto nós somos importantes na construção divina? E ainda existem pessoas que dizem que nós somos substituíveis. Isso é impossível. Isso é impossível. Não tem como. Não existe uma maneira. Não existe uma maneira de ter outro igual a você. Não tem como. Podem até fazer um clone. Mas o físico pode até clonar, o físico pode até criar outro, mas o teu espírito, a tua alma, a tua assinatura, ela é única. Por que eu estou insistindo nisso? Por que eu estou insistindo nesse assunto? Única e exclusivamente porque para você poder montar a sua estratégia de vida, é importante que você pense nisso. É importante que você dê atenção a isso. É importante que você dê atenção à sua intenção interna, à sua intenção central. É muito importante isso. César, o que é a intenção central? O seu verdadeiro porquê. Por que você trabalha? Ah, porque eu tenho que pagar as contas. Isso não é intenção. Ah, porque eu quero ficar rico. Isso não é intenção. Existe alguma coisa por trás da intenção de estar rico. Existe alguma coisa por trás da intenção de pagar contas. Existe alguma coisa por trás de comprar um carro novo. Existe a intenção por trás de um querer estudar, fazer cursos, faculdade, pós-graduação, doutorado, pós-doutorado, viagens, conhecer o exterior. Existe alguma coisa por trás, lá muito mais profundo do que a gente imagina. Existe uma intenção para isso. Existe uma intenção.
E essa intenção nós precisamos de descobrir. E olha, queridos, fiquem muito tranquilos, tá? Eu converso sobre todas essas coisas, né? De uma maneira muito tranquila, porque tudo isso que eu estou dizendo para vocês, eu estou dizendo para mim também, tá? Eu venho a todo momento, né? Eu sou, principalmente depois de tudo que eu venho passando na minha vida, com esses 55 anos, né? Tem uma música que eu tenho ouvido ultimamente, tem feito muito sentido para mim. Tem feito muito sentido para mim ultimamente essa música, né? Que é uma música do Belchior, né? O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Quem me conhece de perto sabe o que eu estou dizendo. Quem me conhece de perto, quem vivenciou, quem tá vivenciando comigo os meus últimos anos, aí, os 3, 4 últimos anos da minha vida, 5 anos últimos da minha vida, aí, né? Depois dos 50 anos, depois da virada dos 50, muita coisa tem ficado diferente na minha vida, sabe? Então, assim, esses últimos anos que eu tenho vivido, quem está mais próximo de mim sabe disso, né? Então, é uma música que eu tenho ouvido muito e tem feito muito sentido para mim. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho chorado demais. Tenho sofrido pra caramba. Então, fiquem tranquilos, queridos. Tudo isso que eu estou dizendo para você, eu estou dizendo para você, mas estou dizendo para mim também, ok? Então, eu também estou nessa. Eu também estou nessa peregrinação, eu também estou na busca desse conhecimento, de entender qual é a minha intenção central. E aí a gente acrescenta mais um outro elemento nesse processo. A gente acrescenta mais um outro elemento muito importante nisso que nós estamos falando, né? Nós acrescentamos aí um tema chamado propósito. Luiz Perdomo, querido e amado mestre, que bom te ver por aqui, querido. Nossa, Luiz Perdomo, esse cara é um mestre, é um dos meus mentores. Seja muito bem-vindo nesse bate-papo de quinta-feira à noite, querido. Muito bom a tua presença aqui. Me fortalece demais, me fortalece demais. Então, acrescentando mais esse elemento, né? Junto desse elemento da intenção, nós podemos acrescentar esse elemento que é o propósito, não é? Se a intenção central é aquilo que eu tenho dentro de mim e que é a minha verdade, é o meu verdadeiro porquê, essa é a minha intenção central, tudo que eu faço na minha vida, tudo que acontece à minha volta, consciente ou inconscientemente, está conectado à minha intenção central. Tá ok? Então, tudo que eu faço está conectado aí. Junto a isso, nós acrescentamos o propósito. E muitas pessoas me perguntam, muitas pessoas têm essa dúvida. César, como é que eu encontro o meu propósito? Como é que eu descubro o meu propósito? Propósito. O propósito não é algo que você... O propósito não é algo que você constrói para a sua vida, não é algo que vem de graça para nós, né? Existe um livro muito importante que eu já li, eu sugiro a leitura desse livro para as pessoas que estão sempre próximas de mim, que é do pastor Warren. E esse livro tem o título de Uma Vida com Propósito, né? E ele coloca ali no primeiro capítulo, no início do capítulo, uma frase que ele diz o seguinte: nós não estamos aqui por acaso. Nós não caímos de paraquedas, nós não somos um acidente. Nós não estamos aqui por acaso. E ele, durante o capítulo ainda, ele coloca a seguinte questão: nós somos um propósito de Deus e Deus tem um propósito para nós. Então, olha só, se nós pegarmos esse contexto para a gente poder refletir sobre isso,
Se nós somos um propósito de Deus, nós somos um querer dele. Ele quis que a gente existisse. E da mesma forma, ele tem um propósito para a gente. Ele gostaria muito. Propósito tem efeito terapêutico quando construído, descoberto, dá sentido, movimento. É muito bem colocado, Ketzer, muito joia. Beleza, show de bola a sua contribuição, gostei demais. Então vamos lá, vamos mergulhar um pouquinho mais sobre isso, né? Da mesma forma que nós somos um querer de Deus, nós também precisamos de querer algo na nossa vida. Então, o que é o propósito? O propósito é o que eu quero com a minha vida. Agora, é muito interessante isso, porque a questão do eu querer, o que eu quero com a minha vida, né? Ou o que eu quero para a minha vida, o que eu quero para a minha vida ou com a minha vida, tem muito a ver com os vários momentos de vida que eu tenho. O nosso propósito ele tem muito a ver com os nossos momentos de vida. Então, por isso muito importante, por isso nós darmos muita atenção a esse propósito. O propósito não é uma coisa única. O propósito é algo que eu preciso de construir para mim, eu preciso de querer isso. Querer de verdade. Esse é um ponto importante, é um detalhe importante. Então, o propósito, se eu consigo alinhar o meu propósito à minha intenção central, olha só que bacana. Olha só que show de bola. Como é que eu consigo uma vida plena? Tá? Como é que eu consigo uma plenitude na minha vida? Quando eu consigo fazer esses alinhamentos. Quando eu consigo alinhar essas questões dentro de mim. Consigo alinhar a minha intenção com o meu propósito, por exemplo. Com o meu propósito de vida. O propósito de vida tem a ver com os meus momentos de vida. Propósito tem a ver com as dimensões da minha vida. As dimensões da minha vida. A minha vida familiar, a minha vida financeira, a minha vida com os amigos, relacionamentos com os amigos, a minha vida com relação à minha espiritualidade, a minha vida com relação à minha vida familiar, as dimensões, a minha saúde, a minha saúde. Então, o propósito também tem a ver com as dimensões da minha vida e com o estágio de vida que eu tenho, com o momento de vida que eu tenho. Ah, César, então eu posso mudar os meus propósitos? Claro, deve mudar. Agora, traçado um propósito, alinhado com a sua intenção, seja fiel a ele. Não é isso? E ainda muitas pessoas me perguntam se também a motivação é algo importante para o propósito. Claro, de sobremaneira. No entanto, a determinação é mais importante do que a motivação. Ora, César, por quê? Porque a motivação ela é cíclica. A motivação, se você pudesse desenhar num gráfico, se você pudesse colocar tempo e propósito, se você pudesse fazer um gráfico com relação a propósito e tempo, então na medida que o seu propósito caminha para o topo, na medida que o tempo passa, né, então o seu propósito vai, à medida que o seu tempo vai passando, o seu propósito vai aumentando, não é isso? Você vai alcançando o seu propósito, não é isso? Motivação é uma senoide. Motivação é acíclica. Ora você está motivado, ora você não está. Claro, motivação é o motivo que te move para a ação. Isso é interno, né? Motivação sempre é um movimento de dentro para fora. No entanto, esse movimento de dentro para fora, ora você está motivado, ora você não está. E determinação? Determinação não, meu amigo. Determinação é regular. Determinação você tem ela o tempo todo. Ou você tem ou você não tem. Determinação não tem cíclico. Vou dar um exemplo de mim hoje. Estou com o propósito de cuidar da minha saúde.
É um momento da minha vida. Estou com o propósito de cuidar da minha saúde. Não é? Estou entendendo, né? Vendo, como eu disse para vocês, tudo que eu estou dizendo para vocês, eu também estou dizendo para mim. Né? A minha intenção, qual é a intenção? A minha intenção é ser um treinador melhor. Quanto melhor eu for, melhor eu consigo ajudar as pessoas. Eu sou um treinador, eu sou um mentor, não é? Eu sou uma pessoa que treino pessoas, eu treino o comportamento das pessoas, né? Eu faço isso por meio das mentorias que eu faço, né? Tanto empresariais como individuais, tanto profissionais como pessoais. Então, qual que é a minha intenção? Minha intenção é ser um treinador melhor. Com base em quê? Com base nas minhas experiências, com base nos conhecimentos que eu busco, com base naquilo que eu cresço dentro de mim. Meu propósito hoje, dentro da dimensão saúde, é cuidar da minha saúde. Eu preciso de perder peso, eu preciso de estar mais ágil, eu preciso de dormir melhor, pensar melhor, dormir melhor, alimentar melhor. Eu preciso de estar melhor. A minha saúde precisa de estar ok. Não tem nada muito errado não, mas eu preciso de estar melhor dentro de mim, comigo mesmo, né? Com relação a isso. Muito bem, hoje acordei cedo, né? Coloquei lá como meta acordar cedo hoje para mim poder ir treinar. Acordo 6 horas da manhã, aquele gelo. E aí começou a negociação comigo mesmo, né? E aí, vamos treinar, não vamos, vamos treinar, não vamos, negociação quente. E aí o não vamos treinar, começou a ganhar e eu, não, nós vamos treinar sim, vamos treinar, nós temos que levantar e eu viro de um lado da cama, viro do outro da cama e puxo a coberta. O não vamos treinar, puxa a coberta para ficar quentinho. O vamos treinar, tira a coberta do lado. Uma briga enorme dentro de mim, um conflito, uma negociação tremenda e eu começando a perder. Eu vou treinar, começando a perder pro não quero treinar, o não quero treinar ganhando e tal, aquela coisa braba. E aí eu sentei na cama de uma vez assim, falei, vou treinar. Levantei, fui ao banheiro, fiz as minhas necessidades, troquei de roupa, voltei pro quarto. Quando eu voltei pro quarto, que eu peguei meu óculos tinha caído no chão quebrado. Tinha quebrado aqui no canto assim, ó. Quebrou essa parte do óculos e a lente saiu. Eu olhei para aquilo e falei assim, caraca, bicho, não é possível. Eu não tô entendendo, não é possível que não é para mim treinar. E aí de novo, não vamos treinar. Já começou de novo, bater firme, né? Não vamos treinar. E eu falei, vocês querem saber de uma coisa? Eu falo sobre zona de conforto, é hoje que eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou sair brabo. Eu vou sair da minha zona de conforto, é agora. Fui treinar no frio, sem óculos. Cara, olha, eu vou te dizer, foi um absurdo. Mas quando eu consegui fazer isso, que eu fui para o clube, treinei, fiz as atividades que eu queria ter feito, que eu tinha que ter feito, e voltei. Eu voltando para casa, eu sentia dentro de mim uma sensação de liberdade de um tamanho que é inexplicável. Só vocês sentindo para vocês poderem entender do que eu estou falando. E olha só, simples, né? Uma negociação com a gente mesmo. Quantas vezes você também já não deve ter passado por isso? Negociar de manhã com você mesmo para poder ter que fazer alguma coisa ou não. Negociar com você mesmo para alguma atitude, uma decisão que você tem que tomar ou que você deva tomar. Quantas vezes você já se pegou negociando com você mesmo, com as suas próprias atitudes, e as coisas acontecendo à sua volta, e você começa a observar, você começa a pensar assim, parece que o universo inteiro está contra mim. E se você não tem dentro de você muito forte aquilo que é a determinação alinhada
com o seu propósito e a sua intenção, se você não tem muito dentro de você muito forte a sua determinação, você não avança. E aí entra em jogo o seu pensamento, os seus sentimentos, as suas atitudes, o seu comportamento, para que você possa gerar resultados dentro de você. Para aqueles resultados se tornarem positivos, reforços positivos, para o seu pensamento novamente estar girando e conduzindo novamente o seu, para poder estar alimentando, né, o seu dínamo interno, para que você possa executar as coisas que você precisa executar. Quantas vezes você não passou por isso? Depois que eu voltei, sentindo aquela paz tremenda dentro de mim, sentindo aquela liberdade, sentindo aquela plenitude dentro de mim, aí então eu fui tomar banho, aí eu fui tomar pulso do meu óculos, fui atrás de uma ótica para poder consertar o meu óculos, soldar o meu óculos novamente, e aí então comecei o meu dia de trabalho. Então, olha só como é importante, né? Eu estou dizendo isso para você, volto a repetir, tudo que eu digo para você, eu estou dizendo para mim também, o quanto é importante nós termos dentro de nós essa certeza, essa clareza dentro de nós do que nós precisamos de fazer. E eu convido você a pensar então, finalizando o nosso bate-papo de hoje, faltam poucos minutos, finalizando o nosso momento de hoje, a nossa conversa de hoje, eu convido você a pensar sobre isso. Dentro desse tema que nós colocamos hoje, onde está o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Convido você a pensar sobre isso. Onde você tem colocado o seu coração? Qual é a estratégia de vida que você tem utilizado? Em que ponto, né? Qual é o alinhamento que você tem colocado os seus desejos? Fazendo essa simbologia, né? Quando nós falamos de onde eu coloco o meu coração, então, para onde você está apontando a sua bússola? Para onde você está apontando os seus desejos? Qual é a sua intenção central? Qual é o propósito conectado a essa intenção? Qual é o seu nível de mobilidade com relação a isso? Com relação a essa intenção, com relação a esse propósito, com relação a essa bússola, a esse norte verdadeiro. Fala, meu Antônio Carlos, querido Mind Trainer, prazeraço, olha só que coisa boa, hein? Você aqui chegando no nosso bate-papo de quinta-feira à noite, às 10 horas da noite. Que pena, Antônio Carlos, você está chegando, nós já estamos quase no final. Convido você na próxima quinta-feira a estar comigo aqui, às 10 horas da noite, para a gente ir trocando ideia. Prazeraço, cara, beijo no coração, é um mentoraço que eu tenho também, gente boa, né? Nossa, a gente sempre precisa de ter pessoas que nós possamos olhar e ter como bússola da gente também, né? Seja bem-vindo, querido, seja bem-vindo. Mas vamos lá, encerrando então o nosso raciocínio. Onde está o seu coração, ali também estará o seu tesouro. Então, utilizando isso como metáfora, utilizando isso como simbolismo, os seus desejos, para onde você tem apontado os seus desejos, para onde você tem apontado a sua bússola, você está conseguindo aferir a sua bússola com o seu norte verdadeiro, com sua intenção, com a sua singularidade, com a sua assinatura divina dentro de você, com a sua alma? Você está conseguindo fazer isso? Você está conseguindo agir de acordo com a sua singularidade? Ou você está agindo com o seu individualismo? E aí então, alinhado os seus desejos, alinhado esse seu coração, ali estará o seu tesouro, né? Então, você começar a materializar tudo isso na sua vida, ok? Então, convido vocês a pensarem sobre isso. Qual é a estratégia que você tem utilizado para você viver a vida que você vive ou a vida que você gostaria de viver ou que você quer viver? Esteja muito atento a todos esses conceitos, esteja muito atento a tudo isso que existe a partir da sua intenção, a partir do seu interior, a partir daquilo que você pensa, a partir
daquilo que você concebe para você mesmo, não é? Vivendo cada vez mais próximo de você mesmo, ok? Beleza, pessoal? Forte abraço a todos, uma boa semana. Obrigado pela participação de todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigado pela participação dos nossos amigos, dos nossos queridos irmãos, surgindo aí de todos os lugares. Coisa boa demais, eu fico muito satisfeito. Esse projeto das quintas-feiras à noite, esse bate-papo nosso, todas as quintas-feiras às 10 horas da noite, é justamente para a gente poder conversar um pouco mais sobre o comportamento humano e para a gente poder refletir um pouco mais sobre a nossa vida, sobre a nossa plenitude, buscar sermos melhor um pouco mais para que a gente possa enfrentar esses desafios, enfrentar essas incertezas, enfrentar esses períodos de mudança que nós estamos passando, enfrentar todos esses momentos que nós estamos enfrentando e precisamos de enfrentar juntos, extremamente juntos, né? Existe um contexto dentro da doutrina espírita, né, que nós estamos muito próximos a ela. Eu sou espírita hoje, né, e a gente costuma dizer que nós somos os trabalhadores da última hora, não é isso? Está inclusive no Evangelho. Então, o que significa sermos os trabalhadores da última hora? Significa que nós não temos mais tempo, nós precisamos de avançar para aquilo que é verdade dentro de nós e construirmos o caminho do nosso grande Pai Maior pelo amor, por estarmos juntos, por fortalecermos uns aos outros, para que a gente possa chegarmos todos juntos lá na frente, ok? Então eu convido todos vocês a estarem sempre com a gente, batendo esse papo, conversando sobre o comportamento humano, buscando ser um pouco melhores a cada dia que passa, para que a gente possa chegar lá na frente todos juntos e melhores. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, um beijo no coração de todos vocês e até a nossa próxima quinta-feira. Um abraço!